Muito provavelmente você já deve ter assistido filmes em que o ser humano já transcendeu tanto que ele consegue fazer viagens pelo universo, andar na velocidade da luz e até mesmo conseguir produzir os famosos buracos de minhoca. Contudo, para que isso seja possível, há necessidade de que consigamos dominar todas as possibilidades de geração de energia. E foi pensando nisso que, no ano de 1964, o físico teórico russo Nikolai Kardashev elaborou uma escala em que existem 3 categorias, as quais uma civilização desenvolvida teria que passar para conseguir dominar fontes de energia que possibilitassem se deslocar pelo universo. Ele se baseou numa ideia de que as civilizações necessitam passar por um processo progressivo de desenvolvimento de energia. Hoje sabemos que uma das coisas mais fundamentais no desenvolvimento tecnológico de uma civilização é a produção e domínio das ondas de rádio, ou seja, conseguir fazer com que as ondas de rádio transmitam dados, ou seja, informação que pode ser decodificada. É uma necessidade toda civilização bastante desenvolvida passar pelo processo de domínio, então, do sinal de rádio. Contudo, o aspecto energético é mais básico ainda. Então, segundo Kardashev, uma civilização de nível 1, ela teria que dominar todas as fontes de energia que possam existir em seu planeta, passando desde a utilização do fogo até mesmo na geração de energia por fusão nuclear, como por exemplo ocorre no Sol, através da fusão de átomos de hidrogênio para a produção de hélio e, consequentemente, essa fusão ela é tão efetiva que libera bastante energia, então é um processo exotérmico. Nós precisamos dominar isso de uma forma que faça com que seja possível que todas as pessoas do planeta usufruam dessa energia. Em outras palavras, nós precisamos ter o domínio da energia nuclear a nível de cotidiano. Então, isso faria com que nós pudéssemos nos encontrar no estágio 1, ou seja, a civilização de nível 1. Obviamente, quando nós analisamos toda essa ideia por fora, percebemos que na realidade não estamos nem no nível 1 ainda, né? Nós estamos no intermediário do nível 0 ao nível 1. Sim, após a elaboração da escala de Kardashev, houve uma atualização e hoje acredita-se que a nossa atual condição é de nível 0 na escala. Na realidade, o intermediário talvez fosse 0.5 ou 0.8, uma vez que nós estamos começando o processo do domínio da fusão nuclear. E a fusão nuclear até já é dominada, só que a fusão nuclear rápida ainda não é dominada, sendo que está começando a ser produzido agora algumas fontes de energia que liberam alguns volts. Então, estamos no caminho para nos tornarmos uma civilização de nível 1 na escala Kardashev. Lembrando que as pessoas que se encontram numa civilização de nível 1, elas têm domínio sobre os problemas climáticos do planeta. Ou seja, se está tendo uma seca, com a produção de energia é possível levar até aquela região de seca água. Em outras palavras, o planeta torna-se agora uma máquina dessa civilização. A ideia de passar para o nível 2 é de que agora a máquina pela qual você vai querer gerar energia não é mais dependente dos processos que acontecem no planeta ou dos minerais existentes no planeta, mas sim agora da sua estrela mais próxima. No nosso caso, seria o Sol. Então, uma civilização de nível 2 ela conseguiria dominar a sua própria estrela-mãe. No caso, até com a geração das chamadas esferas de Dyson, que seria uma forma de um engaiolamento do Sol e a absorção de sua energia. Aqui existe um problema, se pararmos a pensar, porque
Se existe a possibilidade de gerar essa tecnologia e que ela vai consumir essa energia, há necessidade de pensar numa forma com que não se dependa somente da energia da nossa estrela, uma vez que começa a se ter uma energia que é ilimitada e limpa, uma vez que nós podemos construir, por exemplo, painéis solares ao redor do próprio Sol, e dessa forma, com a utilização de materiais semicondutores como silício, por exemplo, gerar energia, armazenar essa energia em sistemas gigantescos que podem ser baterias e trazer isso para o nosso planeta, no caso a Terra. Obviamente que num sistema desse, talvez nós não estivéssemos mais somente morando na Terra, mas também em satélites, que podem ser luas de outros planetas, ou até mesmo, por exemplo, em Marte. Mas esse processo da geração de uma civilização de nível 2, ela é bastante desgastante a nível de que o desenvolvimento tecnológico precisa ser muito mais avançado. Nós precisávamos já estar num nível acima da própria geração de energia nuclear aqui na Terra, através do processo de fusão nuclear. Nós teríamos que dominar todo esse processo para que assim conseguíssemos engaiolar o próprio Sol e ali consumir a energia do próprio Sol. Contudo, a ideia de você ter ali uma fonte de energia inesgotável é para fazer com que então a civilização se expanda e dessa forma então chegue a outros sistemas. Porém, sabemos que o Sol tem tempo ilimitado. Apesar de levar alguns bilhões de anos, e a ideia é fazer com que civilizações sejam eternas, ali você tem a necessidade de encontrar agora fontes alternativas ao próprio Sol. Um exemplo seria a produção de um outro Sol. No caso, isso poderia acontecer com o aumento da massa de Júpiter, uma vez que Júpiter, algum tempo atrás, era considerado como uma estrela fracassada. E talvez, então, aumentando a massa de Júpiter, seria possível gerar uma estrela castanha, que são estrelas não tão energéticas quanto, por exemplo, as estrelas azuis ou as estrelas de nêutron, mas que poderia suprir uma quantidade de energia numa região do sistema solar em que o Sol não é tão efetivo quanto é, por exemplo, em Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Sendo assim, essa civilização de nível 2 ela teria um controle sobre a própria estrela-mãe, a qual o seu sistema se encontra, assim como alguns outros corpos celestes do seu sistema. Obviamente, com o desenvolvimento dessa tecnologia que poderia dominar o sistema solar, por exemplo, há a possibilidade de uma maior expansão, e aí que chega-se no nível 3. E o nível 3 ele é bem mais complexo e talvez impossível de chegar. Por quê? Porque existe a necessidade de conseguir dominar a galáxia. E aí, então, estamos falando de nos deslocarmos para outras estrelas. E isso é um problema, uma vez que a gente deveria agora, nesse momento de nível 3, dominarmos, por exemplo, não somente a fusão nuclear, mas o processo de alguns equipamentos se deslocarem não na velocidade da luz, mas através de buracos de minhoca. Ou seja, no nível 3 da escala Kardashev, nós já estamos falando de uma civilização apta a conseguir dobrar o espaço-tempo. E isso é uma coisa muito complexa, porque atualmente nós nem mesmo entendemos bem como que é o espaço-tempo dividido em 4 dimensões, mas em uma civilização que está saindo do nível 2 para o nível 3, essa civilização ela teria a possibilidade de gerar computadores que promoveriam cálculos e a geração de energia, ou seja, o provimento de energia, que seria possível fazer uma dobra espacial. Só que, obviamente, isso daí é muito mais aplicável no aspecto da ficção científica do que no aspecto real, uma vez que é muito complicado conseguir dominar a energia de estrelas. Então, haveria necessidade de um consumo energético muito grande.
É claro que, se nós conseguimos dominar a fusão nuclear e, obviamente, dominar os elementos químicos que são radioativos e que são altamente densos e que liberam uma grande quantidade de energia, talvez fosse possível a geração de energia suficiente para conseguir, por exemplo, fazer com que dois pontos no espaço-tempo se encontrassem e você então diminuísse essa distância no deslocamento de uma nave espacial, ou seja, fazer com que ocorra esse processo da ponte de Einstein-Rose, ou, como nós costumamos dizer, um buraco de minhoca. Mas o consumo de energia ali é muito grande. Talvez fosse necessário a energia de uma estrela para conseguir produzir isso. Porque nós estamos falando aqui de sistemas que são muito similares a buracos negros. E isso daí então faz com que ocorra a necessidade de uma grande quantidade de energia localizada em um único ponto ao mesmo tempo. Então isso faz com que talvez nós nunca consigamos chegar daqui a alguns bilhões de anos, até mesmo, numa civilização de nível 3. Obviamente, isso tudo é especulação e muito mais aplicável na ficção científica. É bastante interessante pensar teoricamente, é bastante interessante nós conseguimos propor ideias que podem ser trabalhadas no futuro. Mas, ao mesmo tempo, essas teorias, essas escalas, essas formas de pensar a ciência também leva com que a gente consiga entender onde nós estamos e se é possível chegar em coisas mais avançadas. E o que o Kardashev fez foi um experimento mental que demonstra que é muito complicado conseguirmos passar de nível 1 para nível 2, ou seja, nós vamos ficar, durante o período que a humanidade ainda exista, nós vamos ficar no máximo no nível 1. Por quê? Porque também existe uma estatística que diz que provavelmente uma civilização se autodestrua antes de passar do nível 1 para o nível 2. Quem costumava dizer isso era o próprio Stephen Hawking, uma vez que ele tinha ali uma grande preocupação com o desenvolvimento de armamentos nucleares. Então, talvez a gente não consiga chegar muito além da civilização de nível 1, porque a humanidade pode acabar se destruindo. E essa é uma ideia pela qual muitos cientistas falam que talvez nós nunca vamos encontrar uma outra civilização no universo, pelo fato de que provavelmente ela tenha se auto-sabotado ao longo do tempo. Pessoal, muito obrigado por vocês terem visto o vídeo até aqui. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e cliquem aqui no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos ou teóricos, como esse que nós trabalhamos hoje. Também peço, se for possível, que você compartilhe esse vídeo para que seja possível fazer com que outras pessoas desenvolvam um conhecimento mais aprofundado sobre ciências. E também, se for possível, dá uma olhada aqui embaixo que eu vou deixar uma lista de livros que é bastante interessante e que pode ajudar no desenvolvimento de uma mente científica mais rebuscada. Então vou deixar a lista de livros aqui, se você quiser você dá uma olhada para ver se você encontra na biblioteca mais próxima da sua casa. E também, se você tiver interesse, está a lista com os links aqui, você pode adquiri-los. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.